Seja muito bem-vindo ao programa Face do Poder do Hoje News. Converso com o diretor de Relacionamento Institucional, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Maurício Moura. Entre as suas atribuições, coordena o programa Aprender Valor, que foca no apoio às escolas públicas de ensino fundamental para que estudantes em todo o país que desenvolvem competências e habilidades de educação financeira e educação para o consumo. Sob a responsabilidade de Maurício, o Banco Central também orienta a conduta de instituições financeiras, tanto de clientes quanto a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Educação financeira, relacionamento institucional e comunicação com o cidadão. Uma missão que requer inteligência, diplomacia e poder de comunicação. Ferramentas que ele manuseia com habilidade. E a partir de agora, vamos conversar com o diretor de relacionamento do Banco Central, Maurício Moura. O principal assunto é sobre o programa Aprender Valor para alunos da rede pública. Seja muito bem-vindo ao programa Face do Poder, doutor Maurício. Desculpe, doutor Maurício. Obrigado, Edna. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você, com o Wilson e com os seus telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui. Estou à disposição para a gente conversar sobre a área, sobre o Banco Central e especialmente sobre esse programa Aprender Valor. Gostaria que o senhor explicasse qual a importância desse programa de educação financeira na rede pública. Bom, esse é um programa muito importante porque é notório que o brasileiro, de um modo geral, ele tem baixa educação financeira. Isso é atestado, inclusive, por testes internacionais que são aplicados no Brasil. E educação financeira é uma coisa muito importante para a nossa vida, para a gente ter uma vida plena, qualquer que seja de quem quer que a gente esteja falando. Porque, queira ou não queira, a gente se relaciona com o dinheiro e aspectos relacionados à finança todo santo dia. Então, a gente pode ter uma relação positiva ou uma relação negativa. Uma relação positiva com o dinheiro vai nos ajudar a ter uma vida plena, enquanto que uma relação negativa pode nos colocar em uma situação de muito estresse e de muita dificuldade financeira. Esse programa vem para tentar levar a educação financeira logo o mais cedo possível para as crianças, para que quando elas entrem no sistema financeiro, para que quando elas tenham um trabalho, uma vida financeira mais ativa, elas tenham uma relação positiva com o dinheiro e assim tenham uma vida mais plena durante toda a sua jornada. O que mais chama atenção é a forma didática que o senhor defende, o exercício de cidadania financeira. Para ser cidadão consciente, com deveres e direitos, é necessário saber lidar com dinheiro? Sim, porque, como eu estava te falando, dinheiro é uma coisa que a gente usa todo dia. Cidadania, todo o conceito de cidadania está relacionado a direitos e deveres do cidadão. Toda a cidadania envolve isso, desde a cidadania mais ampla até os vários estratos de cidadania, e um deles sendo o extrato de cidadania financeira. Então, cidadania financeira nada mais é do que o cidadão exercer direitos e deveres dele para ter uma boa relação com o dinheiro. Então, é extremamente necessário para que a cidadania plena, que aí pega todas as facetas de cidadania, seja bem exercida pelo cidadão, que ele também tenha uma relação positiva com o seu dinheiro. Assim, ele vai evitar comportamentos negativos, comportamentos de consumo negativo, vai evitar acessar produtos do sistema financeiro, sejam crédito ou de investimento, que não são os mais adequados a ele, vai evitar um endividamento que vai além da sua capacidade de pagamento, chegando mesmo ao extremo do superendividamento. Então, ele vai evitar uma série de situações que trazem para ele uma dificuldade não só financeira, mas acaba indo, digamos assim, se espalhando para outros aspectos da sua vida, inclusive estresse pessoal e relações familiares. Então, para ter uma cidadania plena, é sim importante que o cidadão entenda os seus direitos e seus deveres relacionados ao sistema financeiro e que exerça com conhecimento e consciência
as suas decisões financeiras durante toda a vida. O Banco Central, sempre criticado e visto pela população de um modo geral como uma instituição que só olha para os banqueiros. Esse programa visa também desmistificar essa percepção? Bom, eu preciso dizer que essa percepção é um pouco, eu diria assim, um pouco errada, porque é até compreensível, porque o Banco Central ele não olha para banqueiros, o Banco Central olha para o sistema financeiro. O Banco Central cuida de que o sistema financeiro esteja sólido e funcional, para que a população em geral, a economia real, conte com o sistema financeiro para fazer suas operações financeiras as mais diversas, das menores até as maiores. Não existe país desenvolvido, não existe país que possa implementar um crescimento sustentável sem um sistema financeiro que funcione. Mas aí a gente acaba sendo visto que olhando para banqueiros e não para os bancos, para o sistema financeiro. Mas se a gente for pegar a nossa agenda estratégica do Banco Central, que é o que a gente chama Agenda BC hashtag mesmo, essa que a gente usa nas redes sociais, que está disponível para consulta no nosso site, tem uma infinidade de ações lá justamente para tornar o sistema mais eficiente, mas que vão contra os interesses dos banqueiros. Você vê, por exemplo, hoje a gente tem o Pix, que é uma transferência imediata, eletrônica, gratuita de recursos para em 24 horas por dia, todos os dias da semana, que acabou reduzindo muito o uso de TEDs e DOCs, que era alguma coisa que dava algum retorno em tarifa para os bancos. Então, os bancos não ganham com o Pix, pelo contrário, mas a população ganha. Então, se a gente pegar Pix, Open Banking e várias outras ações, a gente, na verdade, está indo ao encontro dos desejos e das necessidades da população e não dos banqueiros. O Aprender Valor é a mesma coisa. O Aprender Valor também vai ao encontro de uma necessidade grande da população, e aí a gente está falando de uma população em idade escolar, no ensino fundamental, de ter mais conhecimento financeiro. Para ter uma vida plena, aprender a planejar os seus recursos, aprender a poupar os seus recursos e aprender também a usar produtos de crédito com confiança, com consciência e da melhor forma para si, e não para o banco. Bom, diante desse gancho que o senhor disse aí sobre o Banco Central, eu gostaria de saber, o banco sempre foi visto como distante da população, voltado mais para banqueiros, essa lenda urbana que praticamente tomou conta aí lá da base da pirâmide social. E hoje o banco tem uma pegada, por assim dizer, diferente. Eu gostaria que o senhor explicasse qual é o papel do Banco Central no dia a dia das pessoas. Excelente pergunta, Wilson. Acho que o Banco Central está no dia a dia das pessoas, mas às vezes não é percebido, porque o que a gente faz não é percebido diretamente como uma ação do Banco Central. Mas eu vou citar 3 exemplos de um papel do Banco Central diretamente no dia a dia do cidadão. O primeiro deles é o controle da inflação. Eu tenho idade para isso, e talvez você também tenha, de lembrar da época da hiperinflação, quando o dinheiro perdia valor muito rápido, porque os produtos de um dia para o outro, às vezes, mudavam de preço muito rapidamente. Hoje, ao Banco Central manter a inflação sob controle, ele ajuda com que o dinheiro que o cidadão mantém no banco ou na sua própria carteira permaneça tendo valor de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Isso tem um impacto direto no dia a dia do cidadão. O segundo exemplo é a própria manutenção da solidez do sistema financeiro. Então, hoje o cidadão pode ou receber seu dinheiro via um banco ou colocar o seu dinheiro num banco e ter a tranquilidade de que aquele dinheiro no dia seguinte vai estar lá, porque o banco não vai quebrar de um dia para o outro e deixar o cidadão desassistido. Isso graças também ao trabalho de supervisão bancária do Banco Central. E o terceiro, talvez o mais físico de todos, é o dinheiro em circulação. As notas e moedas que a gente anda na carteira, esse também, quem coloca essas moedas em circulação e que garante que elas tenham quantidade adequada e qualidade adequada para as necessidades da economia real e do cidadão, também é o Banco Central. Então, essas são 3 formas, são 3 bens públicos, digamos assim, como a gente costuma dizer, que têm um valor enorme numa sociedade moderna e que são diretamente fruto da ação do Banco Central e que impacta o dia a dia de todos nós. A partir desse programa Aprender Valor, é possível a gente reverter essa cultura perdulária do brasileiro?
Eu não diria que o brasileiro é perdulário, eu acho que o brasileiro não é perdulário. O brasileiro tem uma índole de bom pagador e tem uma cultura de bom pagador. O que acontece, às vezes, que por falta de educação financeira, o brasileiro acaba entrando em dificuldades financeiras por não ter um bom relacionamento com o seu dinheiro e acaba chegando numa situação limite de inadimplência. Então, na verdade, ele não é perdulário, ele gosta de pagar, ele gosta de manter seu nome limpo, é um valor que o cidadão brasileiro tem consigo, de manter seu nome limpo, mas acaba entrando em dificuldades por falta de educação financeira. Então, esse programa ele vai ajudar no sentido de que as crianças já vão começar a sua vida financeira de uma forma melhor. Mas, além disso, o conhecimento que a gente passa para as crianças, isso é público e notório, as crianças acabam levando o conhecimento que adquirem na escola para dentro de casa e compartilhando com seus pais. Então, na verdade, esse programa não vai impactar só as crianças daqui a alguns anos, quando elas tiverem uma relação mais próxima com o dinheiro. Esse programa começa a impactar imediatamente a criança e o seu entorno familiar, porque ela vai compartilhar o que ela aprendeu, por exemplo, de planejamento financeiro, de importância de poupança, de conhecimento sobre produtos de crédito, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com todos aqueles que habitam com ela. Então, o conhecimento acaba saindo. E lembrando que esse programa também, ele não leva conhecimento só para as crianças, ele tem um programa de formação também para os professores. Então, a gente está levando formação para os mais de 1.200.000 professores do ensino fundamental brasileiro, em todos os lugares do país, para que ele também tenha uma relação mais positiva com o seu dinheiro, porque assim ele vai ter mais conforto e mais segurança, mais confiança para levar esse conhecimento para a sala de aula. Então, a gente está levando tanto o programa, tanto projetos para as crianças na sala de aula, quanto programas de formação e educação financeira para os professores. E temos tido uma receptividade muito boa. Os professores que fizeram o programa têm elogiado muito, e 96% dos professores que fizeram o programa indicaram para os seus colegas professores da mesma escola. Então, na verdade, o conhecimento ele vai se ampliar. Finalizando aí essa entrevista com o senhor, eu gostaria que o senhor explicasse aí qual é o alcance até agora, o resultado que foi obtido até o momento com esse programa e se é possível ampliá-lo além da rede pública. Ótimo. A gente fez nesse primeiro semestre do ano, de agora de 2021, nós fizemos um projeto piloto que era justamente para testar o programa antes de levá-lo para o Brasil inteiro. Então fizemos esse projeto em 6 unidades da federação, um estado de cada região brasileira e o Distrito Federal, e chegamos a atingir aí 33.000 alunos dentro desse programa e por volta de 6.500 profissionais de ensino, tá? em alguns municípios do Brasil. Agora, nós abrimos a primeira fase de expansão nacional, ou seja, permitimos que todos os estados brasileiros, escolas de todos os estados, aderissem ao programa e tivemos um excelente resultado. Primeiro, há escolas hoje de todas as unidades da federação, de todas as 27 unidades da federação, tem escolas inscritas no programa. Hoje são mais de 11.000 escolas, tá? Mais de 63.000 profissionais de ensino, e passamos da casa de 500 mil de alunos já matriculados nos cursos. Hoje temos 550.000 alunos matriculados nos cursos. Então, de um total de 22 milhões, já é um caminho importante a seguir. E acho que um outro número que eu destacaria também, que é um número importante, a gente saiu de 250 municípios do projeto piloto para 1.770 municípios já na primeira fase de expansão nacional. Ora, 1.770 municípios é mais de 30% de todos os municípios existentes do Brasil. Então, a gente já está em 30% do Brasil em municípios. E agora, na segunda fase da expansão nacional, que vai ser no final desse ano, com vistas ao ano letivo de 2022, a gente espera crescer muito mais esses números. Então, de fato, a gente está chegando, o programa está ganhando corpo e chegando a todo o Brasil. Então, a mensagem que eu deixaria aqui para todos os professores e profissionais de ensino que nos escutam estejam atentos para a segunda fase da expansão nacional e coloquem a sua escola no programa, porque vale muito a pena. No momento, a gente está com foco nas escolas do ensino público fundamental. Depois, nós vamos passar em paralelo para abrir o programa para as escolas particulares, depois que a gente conseguir avançar bastante nas escolas públicas, e também levar nos próximos anos o programa para o ensino médio. Muito obrigada por nos ceder essa entrevista muito enriquecedora, Maurício. Conte sempre conosco e com a nossa equipe.
Eu é que agradeço, Edna, Wilson, pela receptividade aqui, pelo ótimo papo. Um grande abraço a vocês e a todos aqueles que nos escutam. Muito obrigado aí pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigada, Wilson, pela sua participação. É um prazer. Muito obrigada a você que está sempre nos acompanhando e até o próximo programa Face do Poder.